Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal. Sou José Mello, falando sobre radiestesia, radiônica, geobiologia e o mundo incrível das vibrações ao nosso redor. Se você já está conosco, já é inscrito, muito obrigado por estar conosco. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, sinta-se à vontade, se assim o desejar. Se inscreva no canal, toca aí no sininho, acompanhe nossas publicações. Semanalmente nós publicamos alguma coisa relacionada a esta área. O tema de hoje é um tema muito importante dentro do foco da radiestesia, que é o tema ligado aos gráficos, né? Especialmente os gráficos emissores, no caso, e essa discussão de qual gráfico eu uso, qual tamanho eu posso utilizar, o que funciona e o que não funciona. Eu estou trazendo esse tema já bem discutido, já bem falado em vários vídeos de vários profissionais, que as pessoas têm me procurado mais em relação a isso. As pessoas têm me trazido muita informação em relação a material gráfico, se eu posso imprimir, se eu não posso imprimir, se eu posso encartelar ou não encartelo, qual é o tamanho, qual é o formato, se aquele desenho que a pessoa está me mostrando ou trazendo, diferente talvez dos padrões, é viável, não é viável. Eu aprendi uma coisa na vida de radiestesia e grave isso. Se você já sabe, ótimo. Se você não sabe, fica aqui uma grande dica. Meça tudo. Se você tiver, né, o teu bom pêndulo, como eu sempre falo, seja o pêndulo que for, né, e você confia no trabalho, na tua mensuração, você sabe usar, bem usado, uma régua de Bovie, se você sabe usar bem usado um relógio radiestésico, que eu coloquei em algum lugar por aqui, está aqui, relógio radiestésico, tá? Você tem ferramental para você fazer essas medições e entender aquilo que mais funciona ou menos funciona. Porém, uma coisa muito importante para você que quer desenvolver um trabalho sério em radiestesia, se baseie em boa literatura. Eu trouxe só um exemplo aqui, mas talvez seja o nosso principal exemplo, né? O livro do Antônio Rodrigues, né? Os novos gráficos em radiestesia. E eu te digo, você quer trabalhar, você vai trabalhar com radiestesia, essa é uma das aquisições quase que obrigatórias para o teu trabalho. Aqui já na página 6 ou 7 do livro, já tem essa explicação do professor Antônio Rodrigues sobre essa questão de dimensões, da importância disso, da importância desse trabalho, que vai ser inclusive a base do que nós temos em curso, quando nós falamos sobre dimensão, exatidão, sobre massa no caso. Então, ou seja, isso eu não tirei, não foi da minha cabeça, não inventei isso. Evidentemente, no dia a dia, se você está utilizando, você acaba testando por automático esses processos. O que é o teste disso? É o resultado. É muito comum a pessoa falar, será que o gráfico que eu estou usando, ele não está me ajudando a trabalhar? Então, assim, não tem gráfico mágico, não tem pêndulo mágico, não tem essa questão da magia, só colocar tudo junto, tudo coloco em cima do turbilhão, eu vou vender tudo, eu vou comprar tudo, eu vou conseguir um emprego. Não, gente, tudo existe processos. Em tudo existem processos. Se você não conseguir seguir adequadamente esse processo, o teu insucesso é a maior probabilidade. Tá? Aqui você sabe, não tem ficar escondendo coisa. Não, é isso mesmo, não funciona. Então vamos lá. Então, primeiro, princípio básico, ondas de forma, né? Se você não entende o que eu estou falando, por favor, procura mais informação sobre isso. Ondas de forma em radiestesia, compra um bom livro como esse, vai entender o porquê que nós estamos falando, por que essas formas funcionam, por que esses desenhos que nós temos, eles fazem com que aquele objeto que vai aqui no meio, né, que que são os testemunhos, por que eles agem, por que eles funcionam, por que eles trabalham, por que eles dão resultado. Então a intenção aqui não é ir tão profundo assim nesse tema, mas ondas de forma é da onde partem esses desenhos, essas formas, né, esses símbolos, e fazem com que aquilo que esteja dentro desse processo crie uma amplitude, né, centenas, milhares de vezes maior, e faça com que aquilo funcione. Então essa é uma questão que você tem que imaginar, de algo plano, né, em algo tridimensional, em algo que vai para o universo, levando esta mensagem. E por isso que é tão importante, tá? Exatidão da forma, é muito importante o tamanho, a dimensão, e é muito importante a massa onde é preciso. Só lembrando um pouquinho sobre a questão de massa. A massa é a
a grossura, vamos dizer assim, né, do teu material. Se eu tenho uma régua de pesquisa, eu tenho 1 milímetro aqui, eu não preciso de massa, porque ela é para pesquisa, ela não vai ficar emitindo nada, ela vai ficar pesquisando, mas tem que ser bem feito, tem que ser um material bem impresso, isso é importante. Então vamos lá, então sobre essa questão, agora vamos focar então no tamanho dos gráficos. Segundo o mesmo livro e outras publicações sérias também, dão conta de que nós temos que ter 14 por 14 no mínimo, por exemplo, para um gráfico emissor, né? Como você sabe, a Maria sabe, nós também trabalhamos na produção de materiais atualmente, e incentivando que haja mais pessoas, inclusive, que façam isso com qualidade, e trabalhamos muito com 18 por 18, 20 por 20, já para não ter essa preocupação do 14, nossa, está no limite e tal, né? Então, isso é uma coisa importante. Então, um gráfico emissor, a partir de 14 por 14, eu já falo 15 por 15, que é melhor para arredondar a conta. Ô José, se eu fizer um gráfico muito maior, ele vai fazer muita diferença. O que eu falei no comecinho da conversa? Meça sempre. É importante isso. Uma aluna, uma colega, esses dias me falou que ao colocar, por exemplo, um testemunho do decágono triplo, que tem o simples, o duplo e o triplo. O duplo é o que é mais utilizado. Ela teve uma resposta muito mais rápida. É possível? Sim, é possível. Porque geralmente quando você faz isso, você está ampliando, no caso, essa possibilidade, mas num percentual. Eu vou mostrar um exemplo. Eu tenho aqui um gráfico, um decágono 20 por 20. Lembrando, o decágono tem que ter as medidas corretas, senão ele também não vai te ajudar no seu trabalho. E eu tenho aqui um 32 por 32, olha só, é bem diferente, né, o tamanho. Ah, eu vou ter mais sucesso com quanto? Não, você vai ter tempos diferentes de tratamento, né? Nesse caso aqui de materialização. Então, se eu pegar aquele testemunho aqui e eu colocar num gráfico de um tamanho como esse aqui, eu vou ter menos tempo do que a necessidade de deixar aqui dentro. Ah, José, por exemplo, o dobro do tamanho vai ser o dobro da eficiência? Não. No contrário, nós faríamos gráficos do tamanho do corpo humano, com 2 metros de altura e assim por diante. Existe uma tabelinha, tá? Que você tem um aumento, por exemplo, aqui nesse exemplo, já mostro para vocês, tá? Um gráfico de 15 por 15, uma efetividade, digamos, de 50%. Para explicar isso, um de 30 por 30, 70%. Então, ele dobrou de tamanho e aumentou 20 pontos percentuais. Um de 1 metro por 1 metro sai de 70 para 75. Então, não sei se vocês vão conseguir ver essa parte aqui, tá vendo? Tá? Só para exemplificar o que eu acabei de falar. Então, gente, não adianta você querer fazer gráfico do tamanho do teu corpo. Deitar em cima do gráfico, eu já vi coisas assim, tá? Isso não vai resolvendo. Vocês viram? De 30 por 30 para 1 metro por 1 metro, ele aumentou 5%, 5 pontos percentuais. Então, ou seja, não é isso, não é esse tamanho. Agora, tem gráficos, e aí a tua literatura, a tua pesquisa vão entender isso, que tem que ser 32 por 32, 19 por 24, 12 por 28. Então, respeitem essa pesquisa. Essa pesquisa foi muito séria. Quando você vai falar com um fornecedor, seja quem for, você tem essa medida, fala, olha, confirma antes, não tem, entra lá no chat, entra lá no bate-papo, pergunta, e aí, os gráficos estão nessa medida, por quê? Ah, porque eu li no livro do professor Antônio Rodrigues essa dimensão. Tá? E eu quero que isso funcione nesse formato. Você tem esse direito, no caso. Existem gráficos mais específicos que têm algum tipo de tamanho diferenciado, existem, então tem que ser respeitado, né? Vou dar um exemplo aqui de produção, né, de gráfico solicitado com esse tamanho. Eu tenho um gráfico de 60 por 60, né? Um gráfico bem grande, para um uso específico. E já vou adiantar uma coisa para vocês, tá? Não adianta você correr atrás do fornecedor, ou chamar, José Melo, eu vi um gráfico lá que você tem, eu quero um daquele, me manda um daquele. Para quê? Você sabe para que serve aquele gráfico? Você entendeu o sentido de uso daquele gráfico? Então, assim, gente, eu sempre sou muito direto e muito objetivo. Não adianta você querer olhar o que tem no mundo, deixa eu pegar um de cada para ver o que vai servir. Não façam isso, tá? Se tem os desenhos, meçam os desenhos. Se tem dúvida, pergunta sobre dúvida. Uma prática que eu tenho utilizado, aí sim, nos meus trabalhos, eu tenho realmente alterado um pouco o tamanho de alguns gráficos, saindo da utilização
do 20 por 20, que eu uso bastante, em alguns casos dando os 30 por 30. É um tamanho muito bacana de gráfico, tá? Para muita gente eu já estou produzindo não em 3, mas em 5 milímetros, tá? Ele fica um gráfico bem interessante. Então fica a dica aqui também para algumas medidas nesse sentido, tá? Outra dica então que eu vou dar para vocês aqui nessa questão então do desenho correto, tá? Vocês podem ver aqui, eu tenho 2 gráficos aqui impressos em fenolite com pintura de cobre no caso, né? Notem uma coisa, de propósito o 9 círculos sem lavar e esse aqui lavado pela metade, tá? Então, ou seja, eu tenho algo contra esse gráfico? Não tenho, mas percebam que eu tenho que manter ele com essa qualidade de limpeza do gráfico, tá vendo? Porque do contrário, olha só aqui, já está oxidado, tá vendo? Então ele não vai funcionar. Então por isso que os gráficos, né, os nossos gráficos, inclusive é citado no livro do Antônio Rodrigues, com tinta preta em cima do branco, eles têm uma aceitação muito boa por causa disso. Os outros não funcionam? Funcionam. Eu vendo os gráficos, inclusive, e eu uso os gráficos. Eu estou dizendo que a manutenção deles é diferenciada, tá? E alguns gráficos também, eles têm, esse aqui já está no limite do tamanho, aqui tem uma alta vitalidade. Quando você consegue enxergar os números, a simbologia dele, tá vendo? E além do que esse aqui está no limite do tamanho também. José, uma outra coisa, você mostrou um pantáculo, né? Tá? O nome de Jesus, como o pessoal fala, o Yoshua, né? Yoshua. E aquele Yeshua, aquele escape pequenininho, ele funciona, né? Se você fosse perguntar isso para Antônio Rodrigues, ele ia ter uma síncope, né? Ele deve se revoltar no túmulo, porque quem trabalha com muita pesquisa dificilmente vai concordar que um gráfico tão pequeno funciona. Ah, José, eu já vi até no teu celular o escape. É verdade, eu já coloquei e coloco, não tem nenhum problema em relação a isso. Por quê? Eu estou colocando num objeto bem pequeno um gráfico que proporcionalmente pode me ajudar com alguma questão disso. Então, ou seja, eu sou totalmente contra isso, eu não estou falando isso. Eu estou falando que eu acho que é importante você medir antes e depois tudo, inclusive no teu celular, no teu computador, no teu notebook. Mas vai colocar uma onda de forma dessa, põe uma onda maior, né? Tem etiquetas hoje maiores, né, com o tamanho adequado, e vão te ajudar a funcionar melhor esse processo. Tá? Eu sei que nesse momento estou recebendo vários ovos podres, né, tomate estragado, não sei o que, nesse sentido, e eu mesmo forneço materiais, mas eu só estou sendo sincero, e o nosso canal aqui tem essa proposta, de levar uma sinceridade o mais claro possível para vocês, tá? Gente, tamanho de gráfico é isso, partam do 14 para o 14 para cima, partam com quem vai fazer uma impressão, uma qualidade, tirando até o pozinho aqui, né? Dos gráficos, para que você tenha um resultado. A semana, uma pessoa me chamou dizendo do sucesso incrível que ela teve rapidamente no tratamento, simplesmente colocando o testemunho, o pedido, né, o corretor, dentro de um baguá bem feito, de um baguá bem desenhado, né? Então, a escolha de gráfico é importante, é fundamental. Critique mesmo, tire dúvida mesmo, porque nós precisamos de uma radiestesia cada vez mais técnica, mas bem conceituada, e que o teu trabalho funcione, e que o que você está buscando para a pessoa, seja saúde, seja prosperidade, seja equilíbrio, seja o que for, ele funcione, né? A nossa teleradiestesia agradece aí, eu agradeço o teu tempo, agradeço você ter assistido mais esse vídeo com a gente daqui. Fica com Deus, namastê e até o próximo vídeo. Um abração.